convidá-los a abrirmos as nossas Bíblias no Evangelho segundo João, no capítulo 1. Vamos fazer a leitura dos versos 14 ao 18. João 1, 14 ao 18. A palavra do Senhor nos diz assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João testemunha a respeito dele e exclama: este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem contudo a primazia, porquanto já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Vamos orar mais uma vez? Pai bendito, nós louvamos e agradecemos o Teu nome pela Tua palavra que temos à nossa disposição. Pedimos ao Senhor agora, ó Deus, que nos dê graça para compreendê-la. Louvar o Teu nome no tempo, Deus, em que vamos estudar a Tua santa e bendita palavra. Ilumina-nos a mente, o coração, encoraja-nos, ó Deus, a praticarmos esta palavra bendita. Oramos assim, no nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Deus tornou-se homem e veio habitar conosco. Dignou-se, humilhar-se a tal ponto para vir e morar conosco, para vir e habitar em nós. Isso é o que significa, isto é o significado, portanto, do nascimento de Jesus Cristo, da sua chegada. E essa é a grande verdade do Natal. E, na verdade, a única verdade a respeito do Natal. Deus veio ao mundo, o invisível se tornou visível. João 1,9 fala sobre isso. O Verbo se fez carne, como lemos aqui no verso 14 desse capítulo 1. A segunda pessoa da Trindade Santa desceu à terra. Jesus, homem, plenamente Deus. Colossenses 2,9 afirma o apóstolo Paulo desta maneira. Filipenses capítulo 2, os versos 6 a 11, diz que Jesus, o Cristo, o Filho de Deus, esvaziou-se de si mesmo. Aos Coríntios, Paulo relata na segunda carta, no capítulo 8, verso 9, assim, que Cristo, que Deus, Jesus Cristo, a segunda pessoa da Trindade, sendo rico, se fez pobre por amor de nós. Quantas coisas, quantos fatos para nós refletirmos, olharmos para a palavra de Deus, olharmos para a nossa vida, olharmos para a humanidade e percebermos esta verdade rica, profunda, essa verdade que faz toda a diferença na vida da humanidade, como especialmente na vida do seu povo, na vida dos eleitos de Deus. Eu quero começar esta exposição neste texto lá pelo versículo 18. João 1,18 diz assim: ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Ninguém jamais viu a Deus, como ninguém jamais verá a Deus. Mas existe, queridos, uma ideia através dos tempos de que as pessoas dizem, já que não podemos ver a Deus, Ele não existe. Aquilo que nós não podemos ver não pode existir, não podemos provar. Isso, de fato, nós podemos, olhando com a mente humana, podemos até por vezes chegar a essa conclusão, como eles chegam, mas é pura tolice, é um pressuposto fraco, alegar, afirmar que quando não se pode ver a Deus, afirmar que Ele, portanto, não existe. Creio que muitos se lembram, não só porque pela idade que tem, mas agora até mesmo por conta da informação, dos livros, lembram de Yuri Gagarin.
astronauta russo, o primeiro homem a subir ao espaço, vamos dizer assim, a chegar no espaço, que nós conseguimos ver aí, o segundo céu, podemos dizer, não é? Em 1961 ele disse, então, no espaço, quando viajava por lá, não vejo Deus aqui fora. É interessante que a palavra de Deus vai falar que, pelo menos, até onde a gente entende pela palavra, temos 3 céus, não é? O céu que nós podemos ver aqui agora mesmo, olho nu, temos as nuvens, onde os pássaros aí, né, voam, até onde nossa vista consegue alcançar, é o primeiro céu. O segundo céu é exatamente este, onde Yuri Gagarin esteve, lá chamado espaço sideral, vamos dizer assim, não é? Mas há o terceiro céu, onde diz a palavra que o apóstolo Paulo esteve no terceiro céu, não é mesmo? Habitação de Deus, onde Deus de fato mora, habita. Então, Yuri Gagarin disse isso, não vejo Deus aqui fora. E de fato, quem não conhece a Deus, não vai ver Deus em lugar algum, em momento algum. Mas então aqui nesse verso 18, João registra que ninguém jamais viu a Deus, e essa afirmação por vezes pode se tornar um problema, não é mesmo? Alguns vão dizer, como disse há pouco, se nós não podemos vê-lo, como é que nós podemos dizer que ele existe? E de fato, como é que podemos conhecê-lo? Como é que podemos conhecer algo que não vemos? Que não pode ser visto? João então afirmando que Deus é invisível, que ninguém jamais viu a Deus, mas em nenhum momento nós vemos João afirmar, em nenhum momento nas Escrituras se afirma que Deus não existe. Deus é invisível, mas é um Deus que se revela, é um Deus que se dá a conhecer, que se deu a conhecer. E exatamente é o que nós já podemos ver no versículo 17. Estamos aí de trás para frente, não é? Olha o versículo 17. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Deus se revelou já na lei que ele entregou a Moisés. Não é impressionante isso? Não é graça isso? Muitos de nós, e até crentes no Senhor Jesus Cristo, temos ouvido muito isso. O Antigo Testamento não tem graça. Não há graça. Só há lei. Só há imposições de Deus. Só há proibições de Deus. Novo Testamento, sim. Novo Testamento temos Jesus. Temos a graça. É Deus sendo de fato bondoso, gracioso. Não há, de fato, nenhuma verdade nisso. De que não há graça na lei. E de que só há graça no Novo Testamento. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. E a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Isso significa, queridos, que a lei de Moisés é contrária à graça e à verdade? Que a lei não é graciosa e nem verdadeira? É um retumbante não. Claro que não. O verso 17 diz, então, o que ele explica para nós? Ele diz que antes que a realidade, a personificação da graça e da verdade viesse até nós através de Jesus Cristo, a lei era uma testemunha dessa realidade. E essa lei veio através de Moisés. Não há, portanto, queridos, aqui nenhuma contradição. Por conta disso, nós podemos afirmar com toda certeza, com toda tranquilidade, que não há contradição alguma entre o Antigo Testamento, entre a lei de Moisés, com a graça e a verdade em Cristo, com o Novo Testamento. E nós podemos afirmar isso não porque nós achamos isso, não porque nós pensamos sobre isso, não porque nós descobrimos por nossa própria conta isso. Não, é porque a palavra de Deus nos diz. Se você andar um pouquinho à frente na sua Bíblia, em João 3, verso 14, dê uma olhada ali, o que o próprio João escreve sobre isso. Ele diz em João 3,14, e do modo com que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Conhecemos muito bem este evento com Moisés e o povo no deserto, não é?
quando eles desobedeceram, enfim, as serpentes vieram e morderam e picaram os israelitas. E aí Moisés, então, Deus, por ordem de Deus, levanta, né, um cajado, que é uma serpente de bronze, na verdade, e aí diz, ó, olhem para a serpente, olhem para ele, olhem para lá, já apontando para Cristo. Dessa mesma forma, o Novo Testamento, João, fala isso, olhemos para Cristo. Da mesma maneira como o povo foi ordenado, instruído a olhar para a serpente no deserto, para ser curado, para ser livre da morte. Olhe para Cristo. A ordem de Deus para Moisés apontava para Cristo, apontava para a graça do Evangelho, a graça da salvação, a verdade única e explícita em Cristo Jesus. Mas ainda, um pouquinho adiante, aí em João capítulo 5, no versículo 46, você pode dar mais uma olhadinha aí também, e diz assim, João 5,46, porque se de fato cresceis em Moisés, também creríeis em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito. Aqui era uma conversa, uma discussão de Jesus com os fariseus, com os judeus daquela época, que não acreditavam em Cristo, não o reconheciam como Messias, não se dobraram diante de Cristo, não o reconheceram como Senhor. E aí Jesus vem e diz isso para eles. Vocês dizem que creem em Deus. Vocês dizem que esperam o Messias, que entendem, que compreendem a lei de Deus. Portanto, vocês não acreditam em mim, é porque vocês não estão acreditando em Moisés. Vocês não acreditam na lei, porque se vocês crescem no que Moisés escreveu, vocês creriam em mim, porque Moisés escreveu, e tudo que ele escreveu, amando de Deus, ele escreveu a meu respeito. Por isso, queridos, por outro lado, não basta nós olharmos ou ouvirmos alguém dizer que crê em Deus, tão somente. Porque toda a palavra de Deus, no Antigo e no Novo Testamento, a palavra de Deus fala, aponta, revela Cristo Jesus. Tem muita gente com quem conversamos que diz acreditar em Deus, mas não conhecem Deus, não honram a Cristo, não buscam a Cristo, não reconhecem a Cristo Jesus. Nesses dias de Natal nós vamos ver isso. Essa mistura, esse sincretismo. Dia 24 de dezembro, dia terrível, muitas vezes, em muitas famílias, em muitas casas. E eu digo dia terrível, muitas vezes, na casa dos cristãos, porque dizem acreditar em Deus. Buscam a Deus durante o ano, até nas igrejas evangélicas. Mas chega-se no dia 24. Se pudéssemos visitar as casas de muitos crentes, nós vamos ver algumas fantasias vermelha e branca, alguns chapeuzinhos, né? Vermelho e branco. Que coisa triste. Jesus diz isso para aqueles fariseus. Vocês dizem que conhecem a Deus, vocês dizem que seguem a Moisés, que honram a Moisés. De outra feita, Jesus disse: vocês me acusam de não cumprir a lei, de ir contra Moisés. Mas vocês, o que vocês fazem? Se vocês de fato crescem em Moisés, vocês creriam em mim, que Moisés fala completamente, fala sempre, fala tudo a meu respeito. Mas por último, ainda compreendendo o que João quis dizer aqui nesse versículo 17 com respeito à lei. No versículo 6, no capítulo 6, verso 32 de João, ele diz assim: replicou-lhes Jesus, em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Conhecemos muito bem também este evento, o povo passando fome no deserto. Aí Deus vem e lhes dá o maná através de Moisés. Os judeus continuavam exaltando a Moisés, louvando e adorando a Moisés, porque foi ele que deu o pão do céu. E Jesus veio e disse: não, tudo apontava para mim, tudo tem relação comigo. E aí
quando Deus também manda Moisés construir uma tenda, um tabernáculo. Lembra-se muito bem da história? O que é que isso significa? Deus manda Moisés construir, lhe dá as medidas, lhe dá todo o material, diz tudo o que é para acontecer. Separa os homens, os artífices, enfim, os trabalhadores, para construírem o tabernáculo. Onde é que vai o tabernáculo? O tabernáculo vai aonde o povo vai, para onde o povo caminha. Cada lugar que o povo parava, o tabernáculo era montado no meio do acampamento do povo, em volta às 12 tribos, organizadamente dispostas estavam as 12 tribos. Ao redor, o tabernáculo no centro. Deus habitando no meio, no centro do seu povo. O povo era ordenado a caminhar, mais uma jornada. O tabernáculo era desmontado, o tabernáculo ia, o povo parava em outro lugar, montava-se o tabernáculo, o povo em volta, Deus no meio, Deus no centro, mostrando Cristo, apontando para Cristo, Cristo habitando no meio do seu povo. O maná, portanto, lá no deserto, era um presente de Deus, a graça de Deus sendo manifestada. Mas ele não era o pão verdadeiro ainda. Não era a realidade ainda da própria graça. Mas foi uma testemunha da graça que viria, uma antecipação de Cristo. Jesus Cristo, o pão vivo que desceu do céu. Portanto, queridos, o ponto aqui do verso 17, lá voltando para João capítulo 1, esse ponto de que a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo, é que a lei não era de fato então a realidade, a personificação da própria graça e verdade, mas Jesus é. A lei testemunhava da graça e da verdade. Jesus vem e cumpre. Jesus é o cumprimento. Jesus não é a contradição da lei de Moisés, mas ele é o cumprimento. Nós já temos visto aqui que Deus é invisível. Deus é Espírito. Deus, a primeira pessoa da Trindade, não pode ser visto. Em segundo lugar, que Deus revelou na lei de Moisés, antes de se revelar em Cristo Jesus, no Senhor Jesus. Mas agora vamos para o versículo 14 de João 1. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Deus se tornou humano, Deus se fez homem. Essa afirmação que João faz. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Se nós olharmos o versículo 1 do capítulo 1, olha lá para nós. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne. Se o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne, então Deus se tornou carne. Deus se tornou humano. Jesus Cristo, na pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo é humano. Jesus Cristo é Deus. Uma única pessoa. Duas naturezas. Uma não anula a outra. Uma não completa a outra. Uma única pessoa. Duas naturezas. Mas é interessante que João, aqui no versículo 14, diz assim, então, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Habitou. E a palavra habitar aqui no grego significa montar uma tenda.
E é muito interessante isso, porque olhando mais profundamente essa palavra, e em outros lugares que ela aparece, ela vai dizer para nós que a montagem dessa tenda, que esse habitar, esse tabernacular, não é temporário, mas é permanente. É interessante, não é? É montar uma tenda mas não uma habitação temporária, que é o que normalmente acontece, não é? Se montamos uma tenda, uma barraca, vamos acampar, é temporário, não é mesmo? Já saímos de lá, já voltamos para casa. Enfim, dê uma olhadinha lá em Apocalipse 21, 3. Apocalipse 21, 3. O contexto é João descrevendo o novo céu e a nova terra. Diz assim: então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo, eis a tenda, eis o tabernáculo de Deus entre os homens. Deus habitará, ou Deus armará sua tenda com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Portanto, o habitar aqui, em João, tanto em Apocalipse quanto em João 1, significa armar uma tenda conosco. Significa, queridos, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, significa que Deus quis estar conosco, conviver conosco, como se fôssemos uma família de fato. Deus queria e quer estar perto de nós, quer interagir conosco, quer se relacionar conosco. Ele construiu uma tenda no nosso quintal, no quintal da nossa casa, onde vamos ter que usar a cozinha da casa, vamos ter que usar o banheiro da casa, vamos ter que nos relacionar com as pessoas de dentro da casa. Deus não construiu um palácio com muros altos, com guardas nas portas. Construiu uma tenda para tabernacular, para habitar, para morar conosco, para comer junto conosco, para conviver conosco no dia a dia. Lembra o tabernáculo que acabei de me referir? Ao povo do deserto? O tabernáculo ficava no meio do povo. As tribos ao redor. E eles iam ao tabernáculo. O sacerdote oferecia os holocaustos, os sacrifícios em favor do povo. Para onde quer que aquele povo se movimentasse enquanto estava parado, eles olhavam, eles viam, eles enxergavam o tabernáculo. Deus se colocando no meio do seu povo e o povo ao redor. Nós temos visto, queridos, aqui nesse texto, no verso 18, que Deus é invisível, mas que Ele se revelou através da lei de Moisés, e mais do que isso, Ele se tornou homem, Ele montou a sua tenda entre nós para relacionar-se conosco, para andar conosco, para viver em nós. Porque mais do que viver ao nosso redor, porque mais do que viver conosco, Deus, pelo seu Espírito Santo, vive em nós, dentro de nós. E aqueles que creem em Cristo Jesus têm agora Deus, nós e Deus, Ele e Deus são inseparáveis. Quantas vezes nos lembramos disso no nosso dia a dia? Que não há como nos separarmos de Deus, que Deus não se ausenta de nós. Mas aí alguém pode pensar, pode lembrar, mas o pecado, a Bíblia diz que o pecado faz separação entre nós e Deus.
para que não nos ouça? Como é que resolvemos isso então? Pois é no momento em que pecamos, o Espírito Santo de Deus que habita em nós liga o alerta, o alarme. Aconteceu algo aí errado. Não está certo. Você pecou. Corra para Cristo. Se pecarmos, não é isso que diz João na sua primeira carta? Se acontecer um acidente, acontecer de pecar, se acontecer, corramos para Cristo. Ele é o nosso advogado. Portanto, queridos irmãos e irmãs, Deus veio habitar em nós, habitar conosco. Ele quer relacionar-se conosco, Ele quer estar conosco, Ele quer andar conosco, Ele quer viver em nós. Acabamos de ver aqui no versículo 18 que João diz que ninguém jamais viu a Deus. Mas nós podemos olhar aqui no versículo 14, que em Jesus nós vemos Deus. Através de Jesus nós vemos a Deus. Que coisa maravilhosa! E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Vamos lá para 1 João, no capítulo 1. 1 João, capítulo 1. Olha que descrição maravilhosa que João faz aqui no início da sua primeira epístola. 1 João 1. Ora, o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao Verbo da vida. João está falando de Jesus. João está falando de Deus. Os nossos olhos viram, as nossas mãos apalparam, nós contemplamos Deus. Ó, verso 2: e a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós, igualmente, mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Por que é que Jesus veio? Por que Jesus nasceu? Por que Jesus se fez carne? Por que Deus se tornou homem? Por que Deus veio habitar em nós, no meio de nós? Por que é que Deus quer relacionar-se conosco, viver em nós, andar conosco? Não é só para nós celebrarmos o dia 24. Não é só para nós entregarmos presentes uns para os outros. Não é só para nós termos aquela mesa farta, aquela ceia deliciosa, maravilhosa. Isso tudo é muito bom. Isso tudo faz parte. Vamos celebrar, vamos adorar, vamos nos juntar, as famílias, os amigos, a alegria. Que bênção, mas não é só por isso. E a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho. E vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. Porque Jesus veio para perdoar os nossos pecados, como o anjo anunciou a Maria, dando o nome, vai dar o nome de Emanuel. Põe o nome dele de Jesus, que significa salvação. Mas é para a vida e vida eterna. Por isso, Deus veio habitar em nós. Somos agora inseparáveis de Deus, aqui e na eternidade. Queridos, não tem mais jeito. Se você um dia creu em Cristo como seu Senhor e Salvador, jamais estará livre dele.
Vocês deviam ter dito aleluia. Parece que ficaram tristes. Jamais seremos separados de Deus. Vida eterna com Ele. Não é vida eterna sozinho. É com Ele. É com Cristo. É em Cristo. Cristo é Deus. João, com os apóstolos e muitos outros, viram Deus pessoalmente, fisicamente. Apalparam, contemplaram, ouviram, falaram com Ele. Vida verdadeira. A vida verdadeira se manifestou em carne e osso. É por isso que os nossos corpos ressuscitarão. Não seremos só espírito. Somos hoje corpo e espírito. Eu prefiro essa linha do que corpo, alma e espírito. Mas essa é uma outra discussão. Corpo e espírito. Na eternidade, seremos corpo e espírito. Transformados. Diferentes. Sem dor. Sem tristeza. Sem doença. Corpo. Igual de Cristo. Que grande graça! Em Jesus nós vemos Deus, portanto. Vemos a face de Deus. João afirma, e vimos a sua glória. E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Como se dissesse, a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Assim, em Jesus nós contemplamos Deus, a glória de Deus. Deus quer ser visto e conhecido em seu Filho Jesus. É a única forma, é a única maneira de apresentarmos Deus para quem quer que seja, é através de Jesus Cristo. Não há como alguém compreender a Deus se não for por meio de Jesus Cristo. Não caiamos nesse engodo. Eu conheço a Deus, eu oro a Deus, eu amo a Deus, mas não fala em Jesus, não tem Jesus, não conhece a Jesus, não ama a Jesus, não tem Deus. Não conhece a Deus, o Deus da Bíblia, o Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele não conhece. Portanto, queridos, Deus veio morar em uma tenda, para que nós possamos estar com Ele, viver com Ele, bem de pertinho. É interessante, queridos, que se nós olharmos hoje uma mulher grávida e olharmos no seu ventre, e nós sabemos que hoje a tecnologia está muito avançada, não é? Nosso irmão André Vaz aqui, médico, trabalha com isso, com essa área. A tecnologia está muito avançada. Quando nós fomos ver uma ecografia do Pedrinho, não é? 30 ou 25 anos atrás, 26, a gente sabia que tinha, né, um ser ali e tal, mas não identificava muito assim a feição e tal. Hoje é impressionante, não é? É quase uma fotografia assim mesmo na vida real. Tal é a perfeição que tem chegado aí a tecnologia, não é? Então, nós hoje não precisamos perguntar se de fato existe uma criança, um bebê, no ventre de uma mulher grávida de 8 semanas. Porque é possível ver. Não é? Essa tecnologia faz isso. Faz fotos, faz vídeos, enfim, descreve fisiologicamente com super detalhe qualquer coisa, não é? Ou muitas coisas já. É muito mais do que isso. Como nós podemos ver Deus. Muito além dessa tecnologia. Como que nós podemos ver Deus hoje? Nós não estamos mais na escuridão. Não estamos mais nas trevas. Jesus veio.
Jesus é luz, veio revelar Deus, veio mostrar Deus. João disse isso aqui, os nossos olhos contemplaram, as nossas mãos puderam tocá-lo, eles estiveram com Jesus. Deus em Cristo resolveu montar a sua tenda no quintal da nossa casa. E nós podemos nos relacionar com Ele, na pessoa do seu Filho Jesus. Irmãos e irmãs, quando nós vemos, descrito pelas Escrituras, especialmente no Novo Testamento, quando nós vemos Jesus agindo, nós vemos Deus agindo. Quando nós ouvimos Jesus pregando e ensinando, nós vemos e ouvimos Deus pregando, nos ensinando. Quando nós começamos a compreender quem é Jesus, nós vamos compreendendo quem de fato Deus é. E como é que Deus é? O que nós vemos, queridos, quando nós vemos Jesus? O que nós vemos quando nós lemos as parábolas de Jesus, os milagres de Jesus, as conversas de Jesus, os sermões de Jesus, a convivência de Jesus com seus discípulos, seus amigos, com os fariseus, enfim, o que é que nós vemos quando nós vemos Jesus? João quer enfatizar isso aqui. João quer dar esta notícia, ele quer afirmar isso para nós, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Vemos a glória da graça e da verdade de Deus. No versículo 14 ele fala isso, e no versículo 17 ele repete, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. É a essência do que Deus se revela sobre si mesmo em Jesus, é que Ele é verdadeiro, que Ele é real, que Deus é real muito mais do que nós podemos ver, do que tudo que nós podemos ver. Nós podemos ver com perfeição uma criança no ventre da sua mãe? Não. Podemos ver muito bem, mas não podemos ver com perfeição. Mas a Deus nós podemos ver. Os nossos olhos são abertos. Não estamos mais em trevas. Nós podemos conhecer a Deus por meio de Jesus Cristo, perfeitamente, completamente. Nos é revelado tudo o que precisamos para conhecer a Deus, está revelado, escrito, registrado na sua palavra. Nós desejamos conhecer a Deus profundamente, mais do que desejamos conhecer o rostinho de uma criança que está para nascer. A nossa curiosidade em conhecer a Deus, ela vai além daquela expectativa de aguardarmos o bebê nascer para vermos de fato como é a sua face. Porque procuramos, não é? E vamos aos médicos e vamos aos exames e queremos saber como que é, como que está. Temos essa curiosidade com as crianças e com Deus. Com as crianças até temos que esperar, não é? Esperar o tempo, 9 meses, 8 meses, enfim, o tempo de Deus. O povo de Israel esperou. E esperou, e esperou. E os profetas anunciaram, e o povo esperou, esperou. E o povo estava em trevas. E aí Jesus nasceu, e portanto viu luz. Nós não precisamos mais esperar. Cristo já nasceu. Deus já se revelou. Ele é verdadeiro. Ele é mais real do que tudo que nós podemos ver. Segundo aos Coríntios, capítulo 4, 18, nos diz assim, não atentando nós nas coisas que se veem, não vamos gastar o nosso tempo e não vamos
colocar a nossa preocupação nas coisas que nós estamos vendo, mas nas coisas que não se veem, porque as que se veem são temporais, se acabam, e as que não se veem são eternas. Deus é a verdade, queridos. Deus é a realidade. E é isso que nós podemos ver em Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. João 14:6. Em segundo lugar, o que é que nós vemos quando vemos Jesus? Quando olhamos para Jesus? Quando olhamos para as Escrituras? Quando olhamos para as descrições, os relatos de Cristo na sua palavra? O que é que nós vemos? Além de vermos a verdade, a realidade, nós vemos a graça. É o que João fala aqui para nós. Deus é graça. Na sua primeira carta, em 1 João 4:8, João vai dizer que Deus é amor. Amor, queridos, é simplesmente a graça praticada. O amor é a graça em ação. É o Deus em ação. Vai mostrar para nós, quando se trata de graça, desse termo que nós tanto falamos, não é? Tanto oramos, tanto agradecemos. Senhor, obrigado por sua graça. O que é graça? O que é que nós agradecemos? Graça, queridos, é Deus mostrando a sua liberdade. É Deus sendo livre, Deus sendo generoso, transbordante na sua bondade em favor de criaturas pecadoras como nós. Isso é graça. Essa é a essência da verdade de Deus, da realidade de Deus. Porque nada revela mais a plenitude da sua divindade do que a liberdade que ele tem através da sua graça. Porque o homem merecia a morte. Merecíamos o inferno. Mas Deus deu graça. Ele resolveu. Eu não mereço. Você não merece. Ninguém merece. Às vezes ficamos bravos com isso, não é? Olhamos para algumas pessoas, olhamos, seja a pessoa da história ou da nossa vida, no cotidiano, e falamos, nossa, essa pessoa aí merece o inferno. Qual a diferença para nós? É a graça. Ela merece o inferno por causa dos seus atos, por causa do, seja o que for, como nós. Mas Deus é livre, gracioso, bondoso, e oferece a sua graça, nos atinge com sua graça. O próprio Deus, sendo gracioso, enfim, com todos os seus atributos, ele é pleno. Deus é suficiente em si mesmo, pois Deus não precisa de nós para coisa alguma, para suprir alguma necessidade dele, pois Deus não possui necessidade alguma, pelo contrário, ele é livre, poderoso e pleno para atender a todas as nossas necessidades. Essa é a graça dele. E essa é a pedra angular da sua glória. Vimos a glória dele, cheio de graça, ou cheia de graça e de verdade. Por último, queridos, ele veio se oferecer. Deus veio se oferecer de graça. Qual deve ser a nossa reação? Qual deve ser a reação daqueles que estão diante agora do Deus vivo? Qual deve ser a reação daqueles que ouvem a mensagem do Natal? A mensagem do Evangelho? A reação, a atitude deve ser receber a Cristo, receber ao Senhor. Essa é a realidade prática do Natal. Olha o verso 16, lá de João 1. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude, e graça sobre graça. João diz aqui, temos recebido. Já fomos agraciados. O que fazer? O que fazer neste Natal? O que fazer depois do Natal? A cada dia.
porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Isso quer dizer superabundante graça. Significa que Deus não veio apenas para nos mostrar graça, mas para nos dar graça. E assim devemos recebê-lo, devemos receber essa graça, compreender o que de fato é isso. Abra sua Bíblia lá estamos terminando, em Efésios 1. Efésios 1, os versos 5 ao 8. O apóstolo Paulo, assim como João, compreendeu essa superabundante graça. Eu ia ler a partir do verso 5, mas quero ler a partir do verso 3. Efésios 1, 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência. Graça! O favor de Deus. Deus é livre para nos presentear, para nos dar, para vir habitar em nós, para nos alegrar, para conviver conosco, para andar conosco, para mudar a nossa história, para mudar a nossa vida. Olha o capítulo 2, verso 7, ainda de Efésios. Mas tem propósitos. O propósito é benefício pessoal? Sim, mas tem outros propósitos. Olha o versículo 7 do capítulo 2. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Por que é que somos salvos? Por que é que somos tirados da miséria, do pecado, do inferno? Por que é que Deus usa da sua liberdade, do seu poder, do seu amor, da sua generosidade? Por que é que Ele faz isso? Para a sua própria glória. Para nos beneficiar, para nos dar vida eterna, mas é para a sua própria glória. Para nós agora anunciarmos, para mostrarmos essa suprema graça para outros. Não é apenas para usufruirmos, não é apenas para engordarmos de conhecimento, não é apenas para nos enchermos da bondade, do amor de Deus, mas é para mostrarmos, é para expormos. Deus não quer apenas encher as nossas mentes com conhecimento sobre a sua verdade e graça, Ele quer que recebamos e a experimentemos. E quando recebemos e experimentamos, nós testemunhamos. Testemunhamos daquilo que nos impacta. Testemunhamos daquilo que mudou a nossa sorte, mudou a nossa vida. Nós não conseguimos nos conter. Nós não ficamos apenas contemplando, apalpando, vendo e ouvindo. Mas nós não aguentamos ficar, segurar, reter para nós a graça e a verdade do Evangelho de Jesus Cristo. Se não é essa, e não tem sido essa a nossa reação, a nossa atitude, há alguma coisa errada com o nosso Natal. Há alguma coisa estranha com o nascimento de Cristo no nosso coração. Se é que alguém pode explodir, mas se nós não explodirmos de alegria e de graça, e de testemunho de Cristo, Salvador e Senhor, há alguma coisa de errado com a nossa vida. Trancamos a porta da tenda.
Nesse Natal, portanto, queridos, Deus quer dar a nós, pessoalmente, essa base, dessa verdade, dessa realidade, para nos sustentar, para nos alegrar. Nesse Natal, Deus trata-nos com graça. Ele perdoa os nossos pecados, todos eles. Ele tira a nossa culpa, e se essa for uma das nossas culpas, de não testemunharmos, Ele limpa-nos, Ele nos perdoa, Ele limpa a nossa consciência. Se é outro problema, Ele ajuda com os nossos problemas, Ele vai nos dar força para cada dia, Ele vai nos encher de esperança, de alegria e de paz. É isso que significa graça, é Deus conosco, andando conosco, vivendo conosco, alegrando o nosso coração, a nossa vida, nos enchendo de uma tal maneira que nós não conseguimos ficar parados com a boca fechada, sem anunciar essa graça salvadora. Porque Deus é livre para salvar a quem Ele quiser. É por isso que Ele veio habitar em nós. Mas não podemos nos esquecer desta palavra, que recebemos de sua plenitude, e recebemos graça sobre graça, abundante, superabundante, é muita graça, muita graça. Portanto, queridos, deixemos que os nossos corações se encham de satisfação, de prazer, de alegria eternas, para que o mundo veja quem verdadeiramente Deus é, através de Jesus Cristo, demonstrado pelas nossas vidas. Que seja assim. Deus se fez homem e veio habitar em nós, cheio de graça e de verdade. Aleluia. Jesus nasceu. Louvado seja o seu nome. Vamos ficar em pé?